Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente está com uma convidada super especial, a Rafaela Azevedo, que trabalha como tester de software, testadora aqui em Londres, né? E vai falar para a gente como é que é viver, como é que é trabalhar, quais as motivações, enfim, é um papo bem legal que a gente vai ter, que eu trouxe também um monte de perguntas que as pessoas geralmente fazem, e é bom trazer uma pessoa diferente para trazer novos pontos de vista, experiências, enfim, eu vou deixar ela falar sobre ela porque ela é convidada, então vou calar a boca. Pode falar, Rafa, se apresenta. Para o pessoal que não sabe, mas eu tenho um blog que eu criei, sei lá, em 2011, para falar a verdade, e eu posto coisas sobre que é a DevOps, mais sobre a minha experiência no geral. Bacana. Então, então eu tenho bastante tempo. Eu postava bem mais antes, lá, tipo uma semana, toda semana, mas agora eu posto, sei lá, uma vez por mês, alguma coisa assim. Eu comecei a trabalhar com QA, eu acho que foi em 2008, e daí eu comecei como manual QA, então eu só fazia teste manual, e depois de uns 2 anos é que eu comecei a fazer teste automatizado, aí eu comecei No com Brasil, hein? Selenium, Java, isso tudo no Brasil. E eu mudei para Londres faz 6 anos agora, 6 anos, então faz bastante tempo que eu tô aqui, mas desde que eu mudei eu só continuei trabalhando com o que eu trabalhava lá no Brasil. Então não mudou muita coisa, assim, mais diária, né? Mas outras coisas mudaram. Mas é basicamente isso. Então eu tô trabalhando com QA já faz uns 12 anos. Bacana, tem bastante experiência, né, Rafa? E como é que É. foi esse seu trabalho para começar a trabalhar aqui? Você já veio empregada lá do Brasil? Você fez o processo de lá? Ou você começou a trabalhar depois que chegou aqui? Eu comecei o processo de lá. Na verdade, como eu já sabia que eu estava querendo vir para cá, eu comecei inclusive, praticar muito mais meu inglês, né? Porque daí você não tem a vivência, né? Então, quando você está no Brasil, você tem que falar, tem que treinar todo dia para ter aquela fluência do inglês de saber como responder e falar as coisas como se você estivesse falando em português, né? Então, uma coisa que eu fiz foi mudar o meu LinkedIn, que eu mudei eu comecei a mudar para colocar que eu estava em Londres já, mudei para tudo em inglês. Aí eu fiz um curso super intensivo, acho que foi de uns 5 meses assim de inglês, e que focava bastante na conversação. Mas ainda tinha um pouco de gramática e tudo, e leitura. E daí mais ou menos um mês, 2 meses antes de vir, que eu já tinha comprado a passagem e tudo, aí eu comecei, porque eu já tinha mudado o LinkedIn, comecei a Uhum. aplicar para algumas vagas, então eu já tinha contato com os recrutadores daqui, e comecei a também fazer um curso, não um curso, é, eu fiz o curso de inglês online, mas eu também comecei a procurar pessoas daqui de Londres ou do Reino Unido para falar no Skype todo dia, e era pessoas que têm um site para isso. Depois eu até vou te passar o link, porque Legal. são pessoas que querem aprender outra linguagem, no caso português, que você pode ensinar português, e aí você pratica a linguagem que você quer aprender, que no caso era inglês, né? Então daí eu peguei alguém daqui para Uhum. poder praticar o inglês todo dia pelo Skype, Que e ao bacana. mesmo tempo eu ensinava português para a pessoa. Então aí eu conseguia ter essa fluência, né? Isso não era pago, então, porque a gente tem Não. sites assim, igual o iTalk, um outro que eu esqueci o nome agora, mas eu usei muito o iTalk, mais pagando, né? Eu pagava a pessoa nativa para ter aulas Ah, marcadas com ela. Não era não. gratuito, assim. Não, esse era de graça. O Bacana. nome do site é Conversation Exchange. Eu acho que não é muito famoso também, porque você pode até ver depois no site. Para falar a verdade, eu nem sei se ainda tá no ar, mas deve estar. Porque teve umas amigas minhas, até minha mãe, ela tava tentando encontrar um povo para praticar o inglês e ela usou, então eu acho que ainda tá no ar. Ela fez isso ano passado. Então, mas o nome é Conversation Exchange, e daí você pode procurar lá, por exemplo, eu quero pessoas que falam inglês e eu posso ensinar português. Então, ele vai trazer, vai filtrar pelo nome das pessoas, e daí você vê como é que você quer conversar com essas pessoas. Pode ser pelo Skype, ou se não pelo WhatsApp. E aí você escolhe o jeito que você vai conversar, mas é tudo de graça. Porque é sobre compartilhar mesmo, sabe? E compartilhar experiência e praticar linguagem, então eles não cobram nada.
Eu acho muito legal essas iniciativas que são gratuitas, né? Porque muita gente às vezes fala, ai, Pessoni, preciso melhorar meu Não inglês, tem mas a grana tá dinheiro. apertada, especialmente agora, em tempos de Covid, o que eu faço, né? Eu É, costumo dar a dica de ouvir rádio, né? Assistir seriado, mas é é, diferente você conversar com a pessoa mesmo com do que, de certeza. fato, ter essa vivência, né? É, porque quando você está conversando com a pessoa, você consegue começar a pensar mais, sabe, em inglês em vez de português primeiro, porque quando você não tem essa convivência de ficar falando toda hora, você pensa em português, traduz na sua cabeça e daí você fala. E quando você está praticando todo dia, você já está com a chavinha virada no inglês e daí Uhum. você já consegue agir mais naturalmente e responder em inglês. Você pode ver até que eu tenho falado tanto inglês, né, nesses últimos tempos, e como eu mudei para cá, eu confundo bastante porque a minha chavinha troca para inglês direto e daí troca para português Sim. e aí eu tenho que ficar buscando a linguagem que eu tô falando agora, que é meio confusa. Uma Tem hora hora que a gente... eu acho que uma hora eu não vou falar nem português nem inglês, eu vou começar a misturar tudo e ninguém vai entender nada. É muito engraçado, às vezes o pessoal acha, ah, a pessoa não tá sendo enjoada, né? Tipo, ah, falando inglês no meio do português. Gente, não é, a gente Não começa a é, esquecer as não é. palavras. Nossa, é horrível. Na verdade é horrível. Eu queria que fosse, sabe, uma coisa que eu tô premeditando, mas não é, simplesmente acontece porque você fala direto inglês aqui, ainda mais É. é muito difícil, muito difícil. Ainda mais, ó, eu tô aqui tem 2 anos e pouco mais e meio, né? Quase 3. Você tá aqui há 6, então, assim, imagino que seja muito, muito mais frequente. Meu pai, que tá aqui há trocentos anos, é a mesma coisa, sabe? Aí falar, tipo, só os trecos tudo misturado, é muito engraçado. Nossa, e quando você não consegue lembrar a palavra em português, aí você, meu Deus do céu, um branco é uma palavra super fácil e você não lembra. Muito engraçado. Nossa, me deixa muito frustrada, mas acontece direto. Mas é muito engraçado. Me diz uma coisa, você chegou a fazer TOEFL, IELTS, aquelas provas mais caras, assim, pra fazer, pra vir ou não? Eu fiz a TOEFL, eu fiz, mas eu lembro que, pra falar a verdade, a minha pontuação não foi maravilhosa. Mas não fez diferença nenhuma, porque no final, quando eu vim pra cá, ninguém pediu a pontuação, ninguém pediu, sabe, pra eu comprovar isso. Eu Uhum. acho que é mais se você tá vindo estudando, porque daí você tem que comprovar que você realmente pode entender e falar. E outra coisa seria se você estiver aplicando, por exemplo, para a cidadania aqui, que você tem que provar que você sabe falar inglês. Então, aí, se você tiver o IELTS, alguma coisa assim, você já não precisa fazer a prova de inglês que eles fazem aqui, quando você faz aplica para a cidadania. Ah, sim. Mas, assim, é uma experiência, né? Vamos dizer assim. Mas para falar a verdade, não foi muito útil para o pessoal que está vindo trabalhar. Eu acho que não é muito útil, não. Eu também pensava nisso, assim, porque eu tava na época, eu vou e eu quero fazer doutorado também. Aí eu fiz TOEFL 2 ou 3 vezes, não lembro, gastei um dinheirão aquele treco. É IELTS caríssimo. também, que é uma prova terrível. Hum, Só soube que eu preciso melhorar o inglês, né? Tipo, eu é, estudei e tal, foquei, estudei muito, sim. mas assim, para o trabalho mesmo em si, igual você falando de a questão de cidadania e de visto. Como é que foi seu processo de visto, Rafa, para vir para cá? Então, é porque eu tinha a cidadania portuguesa, né? Que eu apliquei lá do Brasil ainda. Aham. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, apliquei tudo. Ainda foi na época que não estava tão difícil assim, sabe, de demorar para pegar tudo. Mas eu tive que buscar todos os documentos. A minha avó ainda era viva, então ainda tinha tudo. Mas aí eu consegui comprovar, sabe, casamento. Aí depois do nascimento da minha mãe, tive que comprovar tudo lá de trás. E ir no consulado, esperar 6 meses. Demorou uns 6 meses até sair meu passaporte. Aham. Aí depois que eu peguei, eu já sabia que eu ia conseguir vir e aí foi quando eu comecei a me preparar de verdade, sabe, para vir para cá. Bacana. Mas assim, eu não cheguei a aplicar para visto nem nada, porque eu tinha cidadania, mas eu imagino que para vir para cá com visto é bem mais difícil. Talvez agora melhore por causa da Brexit e aí eles vão começar a ter que trazer o profissional de fora, basicamente. Mas para mim foi mais tranquilo justamente por causa da cidadania, né?
Facilita, né? É o mesmo caso, eu É. tenho cidadania italiana também, mas isso não quer dizer que se você não tiver cidadania, você não consegue vir, gente. Tem É. pessoas que conseguem, tem sponsorship também. Uhum. Às vezes as vagas são menos, mas nem por isso você precisa de desistir, né? Também tem, não importa É. vir, né? É, e outra coisa que tem muita gente que faz, e que, na verdade, até minha amiga, ela tá fazendo isso, é assim, ela não tem cidadania nenhuma, mas, para, por exemplo, vagas em Portugal tem bastante, e eles trazem de fora e eles pagam o visto. Então, o que o pessoal faz, acho que na Holanda também, Alemanha, se não me engano, são esses 3 países os principais, que eles realmente têm mais vagas e eles pagam o visto. E aí, o Uhum. que eles fazem? Aí você vai para esses países, fica lá, pega o visto, pega talvez, não sei, a cidadania, alguma coisa assim. Aí depende de cada país, tem um tempo que você tem que morar para pegar a cidadania, não sei se tem que aplicar para prova, essas coisas, mas aí você pega e aí você consegue vir para cá com mais facilidade, sabe? Mas tem que ter esse tempo nesses outros países e pegar o visto de lá, então tem que morar um pouco em outros países antes de vir. É uma trajetória alternativa, né? Rafa, me É. dá só 5 segundinhos, deixa eu fechar uma porta que tá batendo, tá parecendo um fantasma assombrando. Não Vai sei se lá, você tá vai lá. ouvindo, tipo... É, eu pensei que era aqui. Não, aqui, terrível. Deixa eu só fechar essa porta rapidinho, gente. Tá Onde bom. live gravada é isso, né, gente? É tipo vida real, a pessoa sai pra fechar a porta, o vizinho lava o carro aqui do lado, os vizinhos conversam na janela, é incrível, assim. Eu Não não tem, sei como. então, assim, os vizinhos adoram conversar. Eu tô só prestando atenção aqui, porque a minha cachorra pode latir a qualquer momento, mas ela tá dormindo agora, então tá tudo tranquilo. Bonitinha, eu adoro, gente. Aqui eu não posso ter cachorro, eu fico querendo, mas tem que mudar. Meu contrato não deixa eu ter cachorro, nem criança. Ai, eu vi isso antes de mudar, porque senão eu também não podia adotar. É, detalhes que é bom pra pensar quando vai alugar casa, né? Tipo, se você tem filho, se você tem animal, pretende trazer, né? Ou ter Sim, também. Então é cheio sim. das regras, assim. Nossa. A gente tava falando de inglês, então, assim, seu inglês, você achava que era bom, assim, Rafa? Não sei se você tinha esse negócio, porque eu tava sempre achando que meu inglês não era o suficiente. Nunca era suficiente. Pra falar a verdade, não achava antes, mas aí foi por isso que eu fiz esse intensivo, né, de ficar Uhum. praticando com alguém que era daqui, para ter certeza que a pessoa conseguia me entender e eu conseguia entender ela. Então, me passava mais confiança de saber que, tudo bem, não preciso melhorar tanto, porque eu tô falando com alguém que é de lá, ele consegue me entender, eu consigo entender ele, então, sabe, vai ser mais tranquilo. Mas assim, foi é mais para passar a confiança de ver qual que é o seu nível, se tá muito, sabe, abaixo e que você não vai conseguir se comunicar, do que às vezes ter um inglês que sabe, eu vou conseguir entender tudo, porque isso é muito difícil, né, pra gente que aprendeu, querendo ou não, no Brasil você não aprende inglês do jeito que é, desde pequenininho e tal. Então, é, é complicado. Eu acho que é mais questão de praticar todo dia e ver que o seu inglês pode ser, sabe, você consegue se comunicar com alguém daqui, então você consegue usar isso para vir para cá e trabalhar mesmo. E não precisa ser perfeito, né? Porque eu tinha muitas coisas, Não, nossa, tem que estar perfeito. Gente, não precisa, né? não precisa, é. É sempre bom saber, não entendi uma coisa que me ajudou bastante também é não ficar com vergonha de perguntar, sabe? Porque a gente acaba ficando, mas às vezes é uma palavra que você nunca usou, não tá no seu vocabulário, você não viu, aí você só pergunta, eu não entendi o que que isso significa, mas tem que saber falar inglês, pelo menos isso, né? O que que isso significa em inglês? Mas eu lembro que no primeiro dia que eu vim pra cá, acho que eu cheguei no domingo, se eu não me engano, e segunda-feira eu já começava a trabalhar. Aí na entrevista foi tudo tranquilo e tal, eu consegui entender bastante o que eles estavam falando, mas no primeiro dia eu fiquei meio perdida, assim, por causa que, nossa, agora é pra valer, sabe? E eu tinha chego um dia antes, então eu não tive muito tempo para praticar mesmo aqui É ao habitual. redor, exato. E no primeiro dia a menina do RH já veio falar comigo e ela nem era daqui, ela era da Austrália, então Nossa, o sotaque sotaque. completamente diferente do que eu tava tentando me acostumar. E daí ela foi falando, eu assim, aham, no final eu não entendi nada. Juro pra você, eu não entendia nada. Mas eu só assinava com a cabeça, falei, entendi, tudo perfeito, me deu o contrato lá pra assinar, assinei e tal. Mas, nossa, como eu fiquei perdida no primeiro dia, muito Em perdida. Madagascar, né? Sorri e a cena, só, tipo. Exato.
Pois é, porque ela falava super rápido também. Ai, gente, foi muito engraçado. Muito Tem, nossa, eu tinha engraçado. dificuldade de entender meu chefe que era indiano quando eu cheguei. Gente, não entendi. Nossa, difícil, difícil. Até hoje eu ainda tenho dificuldade para entender. Dependendo, né? E acontece, igual tem 6 anos que você tá aqui, eu tô aqui há quase 3, gente. E tem, sabe? Dependendo da pessoa, tem dificuldade. Você pensa, nossa, conversei com fulano, não entende nada. Gente, você pode morar aqui a vida inteira que vai ter gente que vai Vai falar. ter. Até porque em Londres, sabe? É uma cidade tão cosmopolitana, você encontra gente de tanto lugar que você tem que estar sempre habituado. Meu, você tem que criar sabe, um poder de escutar e de conseguir diferenciar os sotaques e pegar tudo muito grande. É muito difícil. Mas é bom, para falar a verdade, é uma ótima experiência, assim, que você vai entender tudo quanto é gente de tudo quanto é lugar, assim, tentar, né? É uma experiência muito rica, né? Igual a Rafa É. tá em Londres, Londres mesmo. Eu não trabalho em Londres mais. Eu moro agora na cidade interior, trabalho na cidade pequenininha. Então tem a variabilidade, mas é menor do que quando eu estava em Londres, né? Então é muito, muito rica essa experiência, né? Me Nossa. diz uma coisa, Rafa, como é que foi a sua motivação assim para vir para fora? O que que te deu esse estalo para falar, não, realmente quero? E como é que você se preparou assim? Ah, sim. Então, é porque a minha família ela é toda de TI, né? Eu vou lá buscar lá atrás. Todo mundo é de TI, né? Só a minha irmã que fez biologia, que eu não sei por quê. Mas Devolveu para a biologia. ela gosta muito de animal, aí ela fala, eu vou fazer biologia, aí tudo bem. Mas o meu irmão mais velho, ele era desenvolvedor de C++, então ele trabalhava com C++, e era mais na parte de fintech, assim, de Uhum. companhias financeira. E o meu pai, ele era programador de Visual Basic, e a minha mãe, ela fazia programa em COBOL. Gente, olha a responsabilidade, gente. Muito Meus pais antigo, não sabem é. nem o que é um computador direito. Até hoje eu tenho que explicar para meus pais o que que eu faço de trabalho. Então, assim, como é que é esse negócio de tipo, seu pai e sua mãe programa, cara? Assim, Nossa, eu lembro que eu era pequenininha, então aí meu pai começou a me ensinar Clipper quando eu tinha 6 anos, sabe? E era no DOS ainda, então, nossa senhora, muito, muito antigo. E ele tava sempre tentando ensinar alguma coisa pra gente. Aí eu comecei a mexer com o computador e tal, bem de nova. O meu irmão, ele queria muito sair do país, muito mesmo. E daí ele foi o primeiro, ele é 10 anos mais velho que eu, né? E daí ah, ele se mudou para Nova York para trabalhar na bolsa de valores lá. que E, massa. aí depois disso eu falei assim, bom, vou visitar ele, né? Nunca tinha saído do país, nunca tinha pensado em sair do país também nem nada, mas aí eu comecei, ok, vou juntar um dinheiro para visitar ele, porque ele já estava morando há tanto tempo fora e fazia, não sei, uns 7 anos que eu não Bastante. via mais. E ele não vinha pro Brasil, né? Não é que nem eu tô aqui, sabe? Que vou pro Brasil praticamente todo ano, né? Ah, É, Aí, é, aí ele pegou, foi pra lá e eu fui, visitei ele. E daí nossa, aí você tem um estalo, assim, quando você sai do país, pela primeira vez você pensa, caramba, nossa, como é diferente. Tô, sabe, perdendo meu tempo. Nossa, assim, a experiência que você tem fora, mesmo que seja uma semana, que seja, e você vai para um país. Eu não sei, assim, quando eu fui para a Argentina, eu não senti tanta diferença. Eu acho que é porque, sabe, é país de primeiro mundo e tal, tem muita diferença. é E muito daí, próximo. A Argentina tem diferença, mas não é. Eu não conheço a Argentina, mas eu imagino que seja mais próximo do nosso país do que são os outros países mais longe, né? mais longe, é. E aí, eu tive estalo, que eu falei, caramba, é verdade. O meu irmão, ele ficava sempre muito em cima para eu sair do país. Ele falava, você tem que sair, porque, querendo ou não, o Brasil, a gente aprende bastante, eu não sei, assim, mesmo em São Paulo, que é o polo industrial, a experiência que eu tive lá não se compara com a experiência que eu tive aqui, porque eu acho que o Brasil está tão fechado assim em tecnologia assim no país, que quando você sai, você vê que você aprende muito mais, você tem toda a diferença é global, sabe? O Brasil é só o Brasil ali, fechado.
Sim. Então, eu comecei a ter esse estalo de, eu realmente posso sair, então, sabe, para mim vai ser um pouquinho mais fácil por causa da cidadania que eu podia aplicar. Então, eu comecei a correr atrás disso, mas foi praticamente o estalo que eu tive, sabe? Foi saindo do país pela primeira vez. É muito, muito dá esse, acho que um choque assim mesmo, né? A gente fala, caramba! Acho que quando você vai comprar algo no mercadinho também, não sei se você teve essa experiência quando você foi nos Estados Unidos, você fala, Sim, cara, tipo, US$ 10 no caso. Aqui, 10 libras, 10 euros, enfim, você fala, meu o Deus, dinheiro, vale, nossa, sabe? Como tem é. poder de compra, né? Exato, exato. E você Porque no Brasil você tem que se matar para comprar alguma coisa mínima, assim, sabe? é, E aí fora, assim, nos Estados Unidos, aqui em Londres, você trabalha muito menos. Aí você compara a hora com o salário e o valor das coisas, e aí você pensa, realmente, sabe? No Brasil você tá sobrevivendo, você não tá vivendo, né? Não é justo, né? Mas não. E eu acho que nosso país tem um caminho longo ainda a chegar, né? Igual eu você fala, também mais acho. coisas para comprar fora. Parece fútil, mas, gente, eu não tive coragem de comprar um iPhone no Brasil, sabe? Não tinha coragem. Porque Também podia não. quebrar, podia pisar em cima, podia chover, podia me roubar. É segurança também, né? Tem tudo que É, você leva em consideração e aqui você não tem tanta preocupação, né? não, eu me sinto seguro mesmo. Às vezes, sei lá, 11 horas da noite, sei lá, não tem aquele medão de estar andando na rua, por exemplo, sabe? Não tem um carro, não precisa, Para né? falar, e transporte público, nossa, pelo amor de Deus, transporte público é uma piada no Brasil, sabe? Você sai do Brasil, vai para Nova York, até aqui em Londres, que eu também já não acho muito bom. Aí você começa a ficar super crítico, né? Que você, ai, nossa, aqui em Londres. Mas, nossa, sabe, o transporte público no Brasil é uma piada, porque você não vai para lugar nenhum com Não. metrô praticamente. Era impossível. Eu morava em Goiânia, eu gastava 1 hora, às vezes, para chegar no meu trabalho, né? Porque eu morava num lugar, então eu precisava dar aula numa universidade que era no centro. 1 hora, gente. Então, assim, um dos motivos de ter mudado para interior aqui nesse momento é esse, que eu posso ir a pé para o trabalho. Então, eu não tenho carro. Não vejo essa falta gigantesca como Necessidade. era. É. Não, no Brasil era um negócio assim, meu, você tem que ter carro, entendeu? Porque, e o pessoal acha, é luxo, é luxo. É luxo, ok, mas mesmo assim, sabe, uns negócios bobos, tipo de ir pra Santos, pra São Paulo, por exemplo, meu, ou você pega ônibus ou não tem um trem, sabe, que vai. E poderia ter, sabe, tem tudo pra ter, poderia ter, mas não tem como. Aqui não, aqui você vai pra Brighton, né, que você mora perto de Brighton, você Assim, pega um trem e vai, e não precisa ter carro. E em Londres não precisa ter carro pra nada, nada. Tudo super, assim, perto. E quando é longe, você tem um metrô que vai super perto da onde você quer ir. Então, e de é super qualidade tranquilo. boa, né? Então você É, consegue chegar nas coisas. você não vai super, sabe, amassado dentro do, É, do então metrô e do ônibus. é muito diferente assim mesmo, né? E eu queria te pedir uma opinião assim do lado feminino da coisa, sabe? Porque em relação à segurança, em relação à aceitação, como é que foi esse ponto ser mulher de computação Uhum. aqui fora, sabe? Como é que é esse negócio? Eu acho que ser mulher até em geral, pra falar a verdade, né? Porque, meu, como eles respeitam mais aqui, é impressionante. Muito, muito. Assim, tem em todo lugar vai ter as experiências ruins, né? Mas eu vou dar um exemplo que aqui você nunca vai ver. Nunca, nunca, nunca. No Brasil eu trabalhava com, né? Bom, no Brasil e aqui, eu sempre trabalhei com muito 99,999% do meu time homem, né? E eu lembro que a gente ia, por exemplo, vamos almoçar juntos e tal. Aí no Brasil eu trabalhei com um time que a gente ia trabalhar, e aí passavam as mulheres na rua, eles começavam a bater palma, assim. E eu do lado, eu falava, ai meu Deus, gente Tem que do dar uma céu. cotovelada, né? Tipo, porra, não. É uma falta de respeito, sabe? Sem tamanho, assim. Ou se não, sabe, o cara vai e começa a mostrar suas fotos pro pessoal do trabalho e fala, olha, eu trabalho com essa daqui, não sei o que lá. E começa, sabe? Ai, Rafa, olha, se você tivesse solteira, eu ia te dar uma tijolada, sabe? Tem várias, Só os várias. pedreiros. Eu posso falar várias coisas que a gente passa e me chamavam, olha, a escala é lá embaixo. É tipo trabalhar com um monte sei lá, de cachorro no cio, sabe? Pra falar a verdade, e Eu me tô rindo, sentia mas é um sério. pedaço de carne. É ridículo, sabe?
E aí você tem que aprender a, tipo, sabe, impor respeito, porque senão você é considerada, né, ai, não sei o que lá, mulher sensível, não sei o que. E muitas vezes eu saí do trabalho com o pessoal me falando que eu era rude, que eu era grossa, que eu era sem coração. Várias coisas, porque eu aprendi a ser super, sabe, Dá um up. a ser rigorosa. E aqui eu tive que aprender a ser justamente o contrário. Então, assim, ao mesmo ponto que eu tinha que ser assertiva, eu tive que aprender a ser um pouquinho mais educada, vamos dizer assim. Não dar patada, porque eu tava dando muita patada no Brasil. E aqui eu tive que aprender um pouco mais a ser educada. E aí começaram a falar que eu sou justamente o contrário, que eu sou soft, kind, super gentil. E daí agora eu tô tentando achar um balanço, sabe? Porque lá no Brasil eu tive que, né, tinha que ser super contrário daqui. E aqui, não, aqui eu tive que aprender a ser um pouquinho mais, né, tranquila com isso. Porque justamente, Preconceito você acha que rola ainda na nossa área? Por é, mulher, acho que ainda tem. ainda Recente, tem, na verdade. mesmo aqui ainda tem, porque justamente porque como aqui você tem que lidar de um jeito diferente, aí eles começam a achar que você é muito tranquila, muito calma. Então, depende muito de como você reage às coisas. Eu tive essa experiência de, sabe, de ter que trocar o jeito que eu me comunico e aí eu sou taxada como super educada. Então, aí eles começam a achar que, ela não, sabe, ela não tem Pulso firme. pulso firme, isso. Ela não tem pulso firme e tal para falar. E aí você acaba sendo mais tolerante e tal, mas enfim, aí depende muito de como você vai reagir. Mas ainda tem bastante isso. Se você não for uma pessoa tipo pulso firme aqui também, eles vão acabar pensando, você não tá muito apta para fazer, mesmo você. Porque, assim, a mulher sempre tem que se provar muito mais do que homem, né? Então a gente sempre tem que estudar muito mais para conseguir o mesmo nível que eles estão. Justamente porque a gente é vista como sensível e mãe, sabe? Então a gente sempre tem que acabar estudando e se esforçando muito mais. O que é complicado, mas é o jeito que a sociedade é, né? Então, e isso não muda de país para país. Eu nunca gosto de pensar que, sabe, as pessoas estão sendo machistas comigo. Eu acho que é mais um negócio que eu tenho que acabar aprendendo a ser mais pulso firme aqui. Mas ainda tem bastante, especialmente quando você trabalha com o pessoal do leste europeu, eles são bem machistas, bem machistas. Mas São assim, países mais subdesenvolvidos do que os outros mais do que ricos. o outro. É, exato. E eles têm toda essa mentalidade de o homem é provedor da casa, a mulher vai cuidar da família e tal. Então, é bem difícil para eles verem que, sabe, a mulher é tão capaz quanto. E não importa se a gente é sensível ou o que for, sabe? A gente consegue fazer a mesma coisa que eles conseguem, mas sim, a gente vai ter outros traços, sabe? Outro tipo, talvez não é a mesma personalidade que eles vão ter, porque justamente eles têm essa mentalidade, mas é complicado. Não é fácil, mas ainda assim é mais fácil do que no Brasil, eu acho, porque pelo menos você tem ainda mais respeito. Que nem eu passo assim por uma obra, no Brasil você já espera, né? Você Já já vai. espera, vai passar por um grupinho de homens, você já vai preparada, porque você já sabe que vai ouvir merda, né? E aqui não, aqui você passa por obra, passa por um grupinho, claro, tem exceções, mas assim, a grande maioria você não escuta nada, você só vê olhares no máximo, às vezes nem isso. E quando eu passei aqui até por uma obra perto da minha casa, o que eu ouvi foi um negócio que você nunca vai ouvir no Brasil. É assim, nossa, que cabelo bonito. Nossa, tipo. Nossa, realmente, né? No Brasil você não vai escutar isso, jamais. Que surpresa, né? Tipo, poxa, que legal. Tipo, eu acho que esse Exato. era algo que daria pra passar sem ficar, tipo, incomodado, né? Tipo, foi Exato, quase um não, elogio. obrigada, né? Lavo, faço Valeu. hidratação nele, alguém notou. Mas é tipo isso.
Foi super diferente mesmo, né? Caramba. Mas é legal ver esse tipo de experiência e ver que a gente tá um pouco mais avançado do que o nosso país e que o nosso país tem muito para caminhar ainda, né? Tem, é porque o brasileiro tem essa mentalidade de que mulher é só bumbum, sexo e essas coisas, né? Então é muito difícil mudar. Foi até parte do meetup que eu fiz semana passada, que é muito difícil mudar mindset e, sabe, e mudar personalidade, mudar como as pessoas pensam, sabe? Muito difícil. Então, assim, quando é cultural ainda, sabe, que você tá vivendo nessa sociedade e todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito, nossa senhora, muito mais difícil. Então, por isso que é bom sair da caixinha, Sim. ver como é que são realmente as coisas, sabe? Porque realmente é complicado, sabe? É muito difícil para mulher. Eu acho que no Brasil já era difícil, aqui também é um pouco difícil, mas ainda assim é mais fácil de lidar com as situações. E é muito rica essa experiência de morar fora, né? O incentivo, mesmo que você não queira morar fora, vai passear fora, sabe? Em qualquer outro país, para ter essa noção de mundo e influenciar no como a gente pensa, como a gente vê o mundo, como a gente se relaciona. Eu acho que é uma experiência muito válida, né? Para trazer um pouco disso para o nosso país também, para ajudar a levar isso a melhorar, né? A Sim. chegar, melhorar esse tipo de coisa. Me diz uma coisa, quando você resolveu vir, como é que foi seu diploma, Rafa? Você fez qual graduação? Você não fez graduação? Ajudou Hum. na sua entrevista de emprego? Não ajudou? Como é que foi? Então, eu fiz graduação, eu fiz FATEC e depois eu fiz pós em administração de empresas, se não me engano, business, alguma coisa, eu não lembro direito o nome, para Tipo você MBA ver. da vida? Tipo Tipo, MBA, isso. Que foi, acho que, duração de 1 ano e meio, 2 anos, não foi muita coisa. E eu fiz FATEC. Nem existe mais o nome do curso, acho que eles mudaram agora, porque era antigo. Se chamava Processamento de Dados. E eu tive COBOL também, aula de COBOL na faculdade. Era bem antigo esse curso. E daí eles mudaram, agora incluíram, eu não sei se foi Java, alguma coisa assim, na grade. E mudaram o nome para análise de sistemas. Mas eu fiz FATEC lá em Santos por 3 anos, aí depois eu fiz a pós, tipo MBA. E assim, quando eu vim pra cá, ninguém pediu certificado, nem nada, nem, pra falar a verdade, nunca me perguntaram também. Não sei se fez diferença não, porque nunca me perguntaram, mas eu acho que só o fato de você colocar isso no currículo, eles não perguntam, mas pelo menos eles sabem que você tem universidade, tem pós, tem alguma coisa assim. A mesma coisa uma com base. certificação, uma base, sabe? É, mas, no final, o que eu acho que é determinante mesmo é quando você faz a entrevista e você mostra a experiência, né? O fato de você ter os skills e você comprovar, ter um portfólio para você comprovar que você tem experiência e você sabe o que você está falando. Então, assim, eu, particularmente, quando eu faço entrevista também, eu nem olho essas coisas, sabe? Eu só olho se for fator de decisão entre dois candidatos que têm mais ou menos a mesma experiência, a mesma exposição e têm o mesmo conhecimento. Mas eu não considero faculdade, pós, assim, considero porque pelo menos a pessoa mostra que tá, sabe, aprendendo, tá correndo atrás, tá sempre tentando se atualizar. Então isso é válido. Exato, isso é válido. Mas eu não acho que fez muita diferença quando eu apliquei para vaca. Talvez justamente porque não tinha outra pessoa que tinha o mesmo conhecimento que eu tinha na época, né? Mas é sempre bom fazer, não tô falando que não é. Não estou aconselhando para não fazer. Eu tenho um vídeo sobre isso até, falar de faculdade ou não, tem um sobre certificação também ou não. Eu acho também, eu concordo com você, tem as duas possibilidades, eu ainda acho que vale a pena também, né? Também acho que vale a pena. Aproveitar que a gente tá nesse ramo, assim, da entrevista agora, gente que quer vir para cá, se você puder dar dicas, assim, porque você também entrevista pessoas, né? Assim como eu, às vezes, entrevisto as pessoas, então, essas dicas que eu costumo dar no canal são que eu vejo as pessoas passando tanto que eu intento entrevistar, outras entrevistas que eu fiz para outras empresas. Então, um tipo de dica que você pode dar, assim, quero ir para Inglaterra, mas não sei como é que eu começo, por onde começar, o que eu preciso fazer, assim. Isso, quando eu tinha canal, também ajudava as pessoas a falar todo o processo, porque
Eu fiz bastante coisa, tive que construir todo o meu portfólio, porque, querendo ou não, como você precisa de um negocinho extra, que seria o Visa, e o seu inglês talvez não seja tão bom, então você está competindo com uma gama de gente que já tem inglês bom aqui, né, que é local, e você está competindo com gente que é daqui, que não precisa do visto, né? Então, tem que dar um up, assim, no portfólio, mostrar que você tem bastante conhecimento, porque eles só vão investir em você se você comprovar que você tem aquilo e a mais, entendeu? Que eles estão precisando e que eles estão procurando. Tem que trazer alguma coisa, né? Bring something to the table, né? É a ideia Exato. mesmo. Então, assim, além de construir o portfólio, dar uma estudada, então pega GitHub, participa de meetups, coloca os meetups que você foi, tem que contribuir para a comunidade, então Stack Overflow também, Medium, se você posta alguma coisa no Medium, coloca tudo que você puder, porque isso vai ajudar no fator na hora de decisão de só escanear o seu CV, sabe, o currículo, e ver que você tem tudo aquilo e que você contribui para a comunidade, você busca estar sempre, sabe, up to date, porque na nossa área não tem como você parar de estudar, então tem que estar sempre correndo atrás do prejuízo, né? Basicamente. Então, mudar o LinkedIn para inglês, já coloca que você está aqui, já vai se preparando, criando essa network, sabe, com os recrutadores e as pessoas que são daqui, vai para já se inscreve nos meetups e vai para os meetups daqui, sabe, que agora que tá tudo online, dá para participar e não tem problema. É, e bom, e aí é mais questão de ter GitHub, Stack Overflow, põe isso no currículo, e criar essa network com os recrutadores, começar a aplicar para as vagas, talvez para fazer uma ou duas entrevistas, já ver como é que tá o inglês. Também, além disso, né, além de aplicar para as vagas, já praticar o inglês um pouco antes com alguém que seja local, então talvez entra nesse conversation exchange, tenta encontrar alguém que queira aprender português e aí você aprende inglês também e pratica todo dia. E foi isso mais ou menos que eu fiz. Então eu falava com um cara que ele estava aqui em Londres, acho que era umas 2, 3 vezes por semana, eu acho que era terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, e a gente sempre marcava um horário, entrava no Skype, pode usar o Zoom hoje em dia, e aí fazia essa conversa, assim. Mas eu sempre tomava cuidado, inclusive para mulheres, não liga a câmera, não aceita ligação com câmera, você só tá treinando a fala e essa prática, então não precisa disso, entendeu? Porque você não sabe quem tá do outro lado. Então eu sei que teve amigas minhas que elas fizeram o mesmo e encontramos creep aí, né, querendo fazer uns negócios aí. E eu falei pra ela, meu, pra que você fez isso? Passar o WhatsApp, entendeu? Você não sabe quem tá do outro lado. Então a gente tem que ser um pouquinho mais reservada. Mas pra homem eu acho que é mais tranquilo. Então faz aí, abre aí o vídeo, se sente à vontade, então não tem problema. É bom no vídeo que você vê a articulação da boca da pessoa, né? Mas esse tem essas Isso coisa é. triste. Ah, não. É. É. Então, no começo, talvez não liga a câmera, ver como é que vai, entendeu? Mas depois você pode até se sentir mais à vontade de ligar a câmera e começar a praticar mais. E perceber, exato, a fala e como é que a pessoa tá falando e tudo. Tem essa articulação, né? É. Bacana, bacana demais. Rafa, eu queria agradecer sua presença, gente. Tem o blog da Rafa, vou deixar aqui o link para vocês. Muitíssimo obrigado, foi muito bom ter essa sua visão, experiência e conhecer um pouco mais, né? É sempre bom saber como são as visões de outras pessoas que também moram. Então, assim, cada pessoa tem realmente uma experiência, né, gente? A gente nunca Sim, é dono único da verdade, então é bom, muito bom. é verdade, é verdade. Obrigada pelo convite, viu, Peçonha? Eu sempre gosto de compartilhar, de qualquer forma, eu tenho meu blog que eu coloco lá sempre que eu posso, alguma coisa que eu aprendi, e não é só relacionada a QA, também relacionada a outras coisas, DevOps, até a parte de programação, liderança e que mais? E eu vou deixar o link também para esse Conversation Exchange. Aí o pessoal também pode entrar e ver se consegue praticar com outras pessoas também em inglês.
E é de Bom graça. demais. Super dica essa. Obrigadão, obrigado novamente, Rafa. Um Imagina. abraço pra vocês, gente. Até a próxima. Tchau, É. tchau. Tchau.